Então, o imposto de renda do pastor. Aqui é outra pedra no sapato, né? Vamos lá. Quanto ao imposto de renda, a remuneração pastoral está sujeita à incidência conforme a tabela vigente de imposto de renda, certo? Segundo a solução de consulta 254 de 2017 da Receita Federal, alguém perguntou à Receita, né? O pastor precisa pagar imposto de renda? Aí a Receita foi lá e respondeu: retenção na fonte, ministro de confissão religiosa. Estão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte os valores despendidos pelas entidades religiosas, ou seja, no nosso caso aqui, pelas igrejas, com os ministros de confissão religiosa, conforme a tabela progressiva do imposto de renda retido em fonte. Então, os valores despendidos das entidades religiosas aqui se referem à prebenda pastoral, ao salário pastoral. Então, esse salário pastoral, ele precisa, então, ser visualizado ali dentro da tabela de imposto de renda, se o pastor precisa ou não pagar, ok? Então aí tem o dispositivo legal, que é o decreto 3.000, que é o decreto que regula, é o RIR, né, que é o regulamento do imposto de renda. É um catatal imenso, né? É, um, é muito grande. E aí, sobre os ganhos auferidos, né? Ganhos, né? Ganhos auferidos é um pouco uma redundância, né? Mas pelo serviço pastoral, é incidido o imposto de renda retido e recolhido pela fonte pagadora, nos casos em que a renda mensal do pastor for superior à faixa de isenção da tabela progressiva do imposto de renda vigente na época. O que é isso? Então, se é verificado que o pastor mensalmente precisa pagar imposto de renda, conforme a tabela de imposto de renda, então a igreja vai ter que reter esse valor do pastor de imposto, não vai passar ao pastor, vai pagar um DARF para a Receita e o líquido, ou seja, a prebenda bruta dele menos o imposto de renda retido em fonte, o líquido, certo? É o que o pastor vai receber. A gente vai fazer um cálculo aqui e vocês vão entender muito bem. Então, este valor será, como eu falei, retido do pastor e recolhido pela igreja, que a igreja, nesse caso aqui, ela é coparticipante em confessar a dívida do pastor, né, com a Receita e recolher. Por quê? Porque se der para o pastor pagar o seu imposto de renda, ele não paga. Com o INSS é assim, não é? Então, por que com o imposto de renda não seria diferente? E é assim com todo e qualquer tipo de trabalhador, certo? Se desse para ele assim, olha, pague o seu FGTS aqui, ó, você vai receber tudo, e você vai pagar o seu FGTS, você vai pagar o seu INSS, você vai pagar o seu imposto de renda, a Receita nunca veria esse valor, certo? A Receita nunca veria, o governo nunca veria esse valor. Por quê? Porque ninguém iria fazer isso. Por isso que é utilizado a fonte, né, a retenção na fonte, para que a igreja ou o patrão lá, a empresa, retenha isso, INSS, imposto de renda e tudo mais, na fonte, e a pessoa receba o líquido. E a igreja se torna corresponsável ali, coparticipante, né, corresponsável em fazer isso, tá? E aí o pagamento é feito até o dia 20 do mês subsequente ao fato gerador. E aí, para ficar um exemplo claro, por exemplo, o mês de janeiro. Então, o salário pastoral. O pastor trabalha o mês de janeiro inteiro e vai receber o seu salário em fevereiro, certo? É referente a janeiro, ok? Esse é o pensamento, certo? Funciona assim. Então, se o pastor tem que pagar imposto de renda, e a igreja vai ter que fazer essa retenção deve ser paga até o dia 20 de fevereiro. Porque dia 20 de fevereiro é pago o DARF de imposto de renda referente ao mês de janeiro, ao mês anterior, do fato gerador. O que é o fato gerador? É o fato que gerou, o que criou aquela obrigação de pagar o imposto, certo? Que é chamado de fato gerador. Então, o fato gerador daquele imposto que é pago no dia 20 de fevereiro é referente a janeiro. Ok? Deu para entender? Beleza? E aí, a questão toda é Mateus 22, né? Ai, pastor, é difícil pagar imposto. Ninguém gosta, ninguém quer. Eu quero que o Brasil pague menos imposto possível, né? Como contador também. Isso ajudaria o meu trabalho. Os meus clientes não iriam ficar endividados, né? E seria muito bom para mim também. Mas a questão é, Mateus 22, 17 a 21 diz, quando Cristo ali é perguntado sobre se é lícito pagar tributo a César. Então, é lícito pagar tributo a César ou não? E a resposta é: Jesus, porém, conhecendo a malícia, respondeu:
Por que me experimentais hipócritas? Né? Cristo aqui ficou numa sinuca de bico, né? Vamos dizer assim, entre aspas, né? Ele sabia sair muito bem. Mas se Cristo falasse que, olha, não, é errado, então ele podia ser acusado de alta traição, por ele ser um líder, né? E tá inflamando pessoas a não pagar o imposto para o imperador. Então ele podia morrer. Ok? Vamos pensar assim. E se ele falasse que não, temos que dar o tributo a César, né? E ignorar Deus, né? Então ele estaria errado da outra maneira, né? Então aqui a ideia aqui é que eles queriam pegar Cristo de alguma maneira, certo? E aí ele respondeu o seguinte, né? Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. E ele lhes respondeu: De quem é esta efígie e inscrição? Responderam: De César. Então lhes diz: Dai a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Ou seja, irmãos, o Senhor já nos ensinou. E ele pagou imposto, né? Ele pagou tributo. Da boca de um peixinho lá de tirou lá um stat, né? Que é dito lá. É uma moeda, né? Um tipo de moeda. Ele tá dizendo, olha, pague, né? Faça a sua obrigação para com o Estado, ok? Porque Deus instituiu os governantes humanos, né? E também não esqueça de fazer a parte de Deus. Ou seja, faça as duas coisas, né? Cristo não está ensinando aqui a servir a dois senhores, mas se você é um cidadão, então você é um cidadão terrestre, você tem que cumprir com as leis terrestres. Você é um cidadão celestial, você precisa cumprir com as leis celestiais. E dar a Deus o que é de Deus e dar a César o que é de César, ok? E aí tem a tabela de César, né? A tabela do imposto de renda aí. Desse ano de janeiro de 25 é uma tabela defasada, já era para estar quem ganha realmente 5 salários mínimos não precisaria, ou 5.000 reais, ou até 5 salários mínimos, não precisaria pagar imposto de renda, mas a gente sabe aí como é o nosso governo, né? Por isso que eles mantêm a tabela sempre desatualizada, porque a cada ano o salário aumenta e a tabela do imposto de renda se mantém. E com isso ele consegue captar mais gente que vai entrar na tabela para poder pagar imposto. Então, quem ganha até 2.200 59,20 está isento. Isso aqui, no momento, que é uma explicação muito avançada, de quem ganha até 2 salários não pagar imposto de renda, um benefício especial. Então, está dentro dessa faixa, né? Tem uma dedução especial para quem ganha até 2 salários mínimos. Mas a gente não sabe nesse ano o que vai acontecer. Eu vou mostrar um slide daqui a pouco. Mas a partir desse valor aí, você já é passível de pagar imposto de renda a 7,5%, a 15%, depois a 22,5% e depois a 27,5%. Aí a coisa, né, é o maior tipo de imposto aí que você pode pagar, né? 27,5%, só que, claro, a alíquota efetiva depois, a gente vai ver no cálculo aqui, ela é um pouco diferenciada, né? Você não paga literalmente 27,5%. 27,5% é uma base de cálculo para chegar ao teu tipo de imposto, o imposto real, né? Que você tem que pagar. E há uma dedução nessa tabela por dependente. Então, se você tem dependentes, a gente vai falar um pouquinho também daqui a pouco, por dependente, você tem uma dedução da base de cálculo de imposto de renda de R$ 189,59. Quando a gente for fazer o cálculo, vocês vão entender. E aí vem aquela pergunta, daqui a pouco vão perguntar aqui no chat, mas pastor, e para quem ganha até 5.000? Eu ouvi o ministro da Economia falar que quem ganha até 5.000 vai ter imposto de renda isento, né? Vai ser uma maravilha, pastor. Pois é, ali foi tudo político, tá? Por quê? Porque isso aqui, ó, fonte do G1, né? A medida ainda precisa ser aprovada pelos parlamentares e será discutida em 25 para que entre em vigor em 26. Mas o cara estava falando em 24 já. O ministro estava falando em 24 que iria dar o ganho de 5 milhões só para poder fazer aquele uau, né? Aquelas promessas, né? Uau, vai ter, vai ter, vai ter. Só que aí vai ser aprovado ainda. Vai ser visto, né? E aí, irmãos, você sabe como é o parlamento, né? Eles vão ver, vão ver, vão ver, vão ver, e aí vão achar um jeito de, olha, não vai ser 5 mais, vai ser menos, porque senão não fecha a conta para pagar os gastos do governo, que é o que vai acontecer, certo? E aí, isso só entraria em vigor em 26.
E aí, irmão, só em 26. Esse ano, se você aí ganha R$ 5.000, você vai ter que pagar imposto de renda, não tem jeito, tá? Então, e a isenção, pastor, de 2 salários mínimos continua? Foi o que eu falei. Foi prometido, né? Mas e foi desse ano já. Agora, em janeiro, saiu essa matéria também falando: a equipe econômica deve compor a ampliação da faixa de isenção do imposto de renda dos atuais 2.824, são dois salários referentes ao ano de 2024, para 3.036, que são 2 salários referentes ao novo salário mínimo em 2025. E a questão é que eles ainda estão o quê? Estão propondo, estão avaliando ainda isso. Então, até agora, o presidente falou que vai fazer isso, né, que vai ficar isento, mas até agora não houve uma determinação de fato da Receita, né, apontando para essa questão da isenção nesse ano. Então, até agora, 23 de janeiro, quem ganha 2 salários continua pagando imposto, até eles determinarem. Eu creio que até o finalzinho do mês ali já sai, tá? Mas só para os irmãos saberem aí. Então, no fim das contas, somando INSS e imposto de renda do pastor, é uma tabelinha ali de comparativo, né? Então, o INSS do pastor não é retido da prebenda, não é retido da prebenda, o INSS do pastor. É o pastor próprio que vai lá, pega o salário dele que ele recebeu e paga. É 20%, ok? Que ele paga. A partir de 20%, aliás, 20% a partir de um salário, ok? E é pago até o dia 15, né? Eu não tinha dito isso, mas até o dia 15 o pastor tem que pagar a sua GPS e funciona daquele mesmo sentido. O INSS referente a janeiro é pago dia 15 de fevereiro. O INSS referente a dia 15 de fevereiro é pago dia 15 de março. O INSS de março é pago dia 15 de abril, ok? Então é até o dia 15 do mês subsequente. E o imposto de renda é retido da prebenda, diferente do INSS, é retido, e ali a alíquota vai variar conforme a tabela de imposto de renda, e é pago pela igreja esse imposto retido até o dia 20 do mês subsequente. Né? Em janeiro, paga-se dia 20 de fevereiro. Ok?